pessoal, meu nome é Karina Tomás, eu sou médica infectologista do grupo Notre Dame Intermédica. Temos recebido algumas perguntas sobre o Covid-19 e trouxemos as principais aqui para esclarecer vocês. Então, quais são as medidas gerais que a gente pode incorporar no dia a dia para evitar o risco de contaminação? Primeira coisa é não ficar cumprimentando as pessoas, saudando com as mãos, beijando, abraçando. Vamos manter um distanciamento das pessoas, cumprimentar só com um olhar ou um sorriso, manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas e fazer aquela toalete comportamental, aquela estratégia de não tossir e não espirrar sem proteger nariz e boca. O mais indicado para proteger nariz e boca é um lenço de papel descartável. Usou o lenço, depois tem que higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel. Manter os ambientes arejados e evitar aglomerados de pessoas. Então, a gente não vai mais em show, jogo de futebol, todas essas coisas já foram suspensas até pelas organizações locais. Prefeitura e governo do estado de São Paulo já desaconselharam a prática desses eventos. Uma outra dúvida bastante frequente é como se comportar com a questão do isolamento domiciliar. Para quem está indicado o isolamento domiciliar? Ou para casos confirmados de Covid, ou para casos suspeitos de Covid, por exemplo, que o exame foi coletado e ainda você não tem o resultado. Quais são as medidas de isolamento domiciliar? O paciente, ou ele confirmado ou suspeito, ele deve permanecer em casa, evitar circular pela cidade, ele deve ser mantido num quarto só para ele, com as janelas abertas para manter o ambiente arejado. O paciente suspeito ou confirmado não deve compartilhar objetos e utensílios, então não pode dividir um talher, não pode usar o mesmo copo que as outras pessoas. O contato com outras pessoas da casa, ele não deve ser frequente, se precisar ter um contato que ele seja rápido, não deve ficar abraçando e beijando pessoas, não deve ficar recebendo visitas. Essas são as principais orientações. O tempo de isolamento é o que todo mundo tem noticiado, que é a tal da quarentena, que ela dura 14 dias, porque é o tempo médio em que o vírus é eliminado do organismo e a pessoa, no caso, não vai mais transmitir para outras pessoas o vírus. Uma outra pergunta é se existe um tratamento efetivo para o Covid. Não tem um tratamento. A gente se vale dos sintomáticos que a gente já usa. Pessoa que teve febre usa antitérmico. Se tiver com muita dor no corpo, dor de cabeça, usa analgésico. Os mais comuns são a dipirona e o paracetamol. Uma outra questão é se existe já uma vacina específica para o Covid. Não existe vacina específica para o Covid. Existem alguns estudos em curso em vários países, mas essa vacina para uso em grande escala na população, ela não está liberada. Em relação à vacinação para o influenza, a campanha de vacinação que ocorre anualmente pelo Ministério da Saúde. Muitas pessoas perguntam, eu devo ou não me vacinar nesse contexto da pandemia do Covid? Deve. É extremamente importante que a gente se previna com a vacina contra o influenza. O Ministério da Saúde antecipou a campanha, que seria em abril, para o final do mês de março. Então é muito importante que os grupos elencados para a vacinação do influenza procurem as unidades de saúde para se vacinar. Uma outra pergunta comum é se eu usar gengibre, vitamina D, existem alguns vídeos circulando de soros com alguns componentes, se isso vai me ajudar a prevenir a infecção. Não vai. Tudo isso é fake news. Não adianta tomar vitamina D, comer gengibre, usar cânfora, isso não vai evitar o contágio pelo Covid-19. Viagens ao exterior. No momento, estão desaconselhadas as viagens ao exterior
porque o Brasil ainda tem um número de casos pequeno em relação a outros países do mundo, como a China, a Coreia, a Itália e o Irã. Então a gente não aconselha que viaje, até porque muitas companhias aéreas já estão cancelando voos. Paciente sintomático com suspeita de Covid que procurou uma unidade de saúde e foi orientado a fazer isolamento domiciliar. Como ele deve se comportar? É muito importante que a pessoa permaneça em casa, num cômodo de preferência de uso só dele, com janelas abertas, não compartilhe utensílios como copos, talheres, a roupa de banho seja só desta pessoa e não fique circulando pela cidade. Então, enquanto você não tiver o seu exame, se você realizou ele negativo, você ainda é um caso suspeito. Então, você deve manter essas precauções de isolamento domiciliar. Muito se fala sobre os grupos de risco. Quais são os grupos de risco? Aquelas pessoas que são têm a saúde mais comprometida com a infecção pelo Covid. Então, indiscutivelmente, são os idosos. Os pacientes com mais de 80 anos têm maior risco do que os com mais de 70 e os de 70 mais risco do que com os mais de 60. Então, o que a gente precisa? Primeiro, reduzir o número de visitas aos idosos, nossos familiares idosos, evitar que eles estejam em lugares com muitas pessoas, então não sair no pico de uso do metrô, não ficar muito em fila de supermercado ou de banco. Essas pessoas elas têm que estar mais resguardadas do contato com grandes aglomerações de pessoas. Pessoas com doenças crônicas, asmáticos, pacientes com bronquite, diabéticos, hipertensos também têm um risco aumentado. Mas se essas doenças de base estiverem controladas, esse risco ele é reduzido. Uma prática muito importante é relacionada à higienização das mãos. A higienização das mãos ela pode ser feita com água e sabão ou com álcool gel. A higienização das mãos ela tem que englobar toda a área das mãos, toda a superfície das mãos. Não é uma lavadinha de mão qualquer ou passar um álcool gel como se estivesse passando um creme hidratante. Eu vou simular para vocês como é que a gente faz a higienização das mãos de forma correta com uma solução alcoólica, álcool gel. Então vai colocar o álcool gel na palma da mão, vai friccionar a palma da mão contra a outra palma da mão, uma palma da mão no dorso da outra mão, a outra palma no outro dorso, entre os dedos. Uma área muito importante que às vezes a gente esquece no dia a dia, mas tem muito contato com superfícies, é o polegar, dos dois lados. A ponta dos dedos embaixo das unhas na palma da mão, para isso manter as unhas curtas. E a gente encerra a higienização das mãos nos punhos. Isso é uma higienização das mãos. Essa metodologia pode ser feita com água e sabão ou álcool gel. Essas foram algumas dúvidas, as mais frequentes que nós recebemos, e para mais informações, procurem o portal do GNDI.